Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você à semana de aquecimento da Maratona Cientista de Dados na Prática. Nessa semana de aquecimento, a gente fala sobre oportunidades, sobre obstáculos na jornada do cientista de dados. Galera, vocês que estão aí nessa jornada, sabe que o cientista de dados, ele é um profissional atualmente que ele é muito, mas muito requisitado nas mais diversas instituições. Seja você dentro do sistema financeiro, seja você dentro de uma instituição educacional, seja você dentro de até mesmo órgãos da segurança pública, se utilizam muito dos skills, das habilidades de um cientista de dados. A gente vê a ciência de dados enraizada também já nos mais diversos procedimentos da área da saúde, né? Neurocirurgias, a gente vê aí previsão de doenças, cara, é um negócio assim fantástico. Estamos falando de exemplos que são, né, quando eu falo de neurociência, parece aquela coisa assim muito longe, muito distante, mas tudo tem um passo a passo, né, galera? Tem uma alfabetização de dados, digamos assim, né? Uma vez eu vi esse termo e achei ele muito interessante. A alfabetização de dados, ela começa assim, ó, baby steps, e aos poucos você vai desenvolvendo algumas habilidades para você trabalhar com coisas grandiosas. Mas existe um pipeline, existe um processo, e esse processo, ele não é um bicho de 7 cabeças. O meu objetivo aqui nessa semana de aquecimento é trazer para você algo que seja palpável, algo que seja claro, um caminho, uma jornada para que você entenda o que você precisa fazer e o que você precisa saber para se tornar um cientista de dados, beleza? Hoje, nesse episódio de hoje, especificamente, nós vamos falar de uma oportunidade. Nós vamos, durante esses 10 dias, falar de várias oportunidades e vários obstáculos para, depois dessas 2 semanas, a gente entrar na Maratona Cientista de Dados na Prática e fazer o nosso projeto, porque eu vou mostrar para você que você é capaz, sim, de fazer um projeto do absoluto zero, mesmo que você nunca tenha feito nem programação na vida. Por quê? Porque quando você está bem acompanhado, eu ia falar, tem uma tutoria adequada, você consegue sair do lugar. Não sei se você já fez essa experiência, mas ir para academia sozinho é muito diferente do que você treinar com um personal trainer. Quando você tem um personal trainer, uma pessoa que está ali do seu lado, que te direciona, que é praticamente um copiloto, cara, o seu resultado, ele vem com muito mais velocidade e com muito mais eficiência. Você acaba chegando mais longe quando você é acompanhado, é ou não é? Então, é exatamente isso que eu quero trazer para você aqui. Eu quero ser, assim, o seu tutor, eu quero te acompanhar e te mostrar onde você deve focar para que você dê o próximo passo. Depois, um passo um pouco mais longo, sem se preocupar tanto lá no final, beleza? Bora aproveitar essa jornada que é muito massa. Hoje a gente vai entender o que realmente faz um cientista de dados. Nessa aula de hoje, nesse episódio de hoje, nós vamos entender, Eduardo, eu me amarro em tudo que a ciência de dados tem feito, mas eu preciso entender o que um cientista de dados faz. O cientista de dados faz foguete? O cientista de dados faz, né, essas coisas transcendentais aí? Galera, o fato é que existem muitos níveis de cientista de dados. Tá? E aqui o que eu vou trazer para vocês hoje é algo bem particular, bem pessoal mesmo, algo da minha experiência, da minha jornada como cientista de dados aos longos desses 10, 12 anos que eu já atuo nesse trabalho com dados, para que você compreenda que o que eu estou trazendo aqui é um conceito da minha experiência, beleza? Existem vários conceitos e o que eu vou trazer aqui é exatamente fruto da minha experiência, do meu aprendizado, e isso para mim é o bastante, tá bom? Eu falo isso porque existem 2 formas da gente interpretar isso, né? Por exemplo, é muito simples eu entender que o médico pediatra, ele, para ser um médico pediatra, ele tem que passar lá todo um rol de matérias que tem lá na faculdade dele, depois tem lá o conselho de medicina, e ele precisa passar, ser aprovado lá para uma universidade registrada lá pelo conselho de medicina, e aí, depois de tudo isso, ele recebe o certificado, e aí sim, ele é um médico pediatra. E a verdade é que o cientista de dados, ele não tem tão clara essa definição
como tem de um médico pediatra. Então, o cientista de dados, ele tem muitas vertentes. O mercado de tecnologia, ele já é muito amplo, né? Então, o que eu trago aqui são conhecimentos que agregados, eles juntos formam ali os pilares do que eu considero como um cientista de dados. Então, a minha experiência profissional e a minha experiência de estudo mesmo, eu vejo que essas 5 habilidades que eu vou mostrar para você hoje é o suficiente para você ser qualificado como cientista de dados. Beleza? Simples assim, garotão. Vamos embora, vamos para frente. Cara, o fato é o seguinte, existem 5 grandes habilidades que são necessárias para que você faça um trabalho daquele que seria ali um cientista de dados júnior, vai. Digamos que existem níveis de cientista de dados, e o cientista de dados ele pode ser aquele cara que está somente fazendo aquela análise de dados bruta ali, aquele que sabe um pouco ali de predição, entende um pouquinho de estatística, mas ele está mais ali focado na extração dos dados, vai. Esse é o cara que está mais ali para engenharia de dados ali, é o cientista de dados júnior, tá? Depois, tem aquele cientista de dados que ele é um cara que ele está mais ali apaixonado pelas máquinas preditivas, ele é apaixonado por algoritmos, ele é apaixonado por estatística. Então, ele é um cientista de dados raiz, digamos assim. E tem um outro cara que ele já gosta de ciência de dados, gosta de máquinas preditivas, mas ele gosta mais daquela aplicação final. Ele quer ver a aplicação final. Então, aqui eu estou contando para você 3 vertentes, dos quais você pode se especializar para trabalhar como cientista de dados. Então, você pode ser o cara que mexe ali e manipula com os dados, o cara que vai mexer ali com máquinas preditivas, o cara que vai fazer implementação de sistemas na web, enfim. Todo esse arcabouço ele forma ali o que é um cientista de dados. Mas você não precisa tudo isso para ser um cientista de dados, porque existem níveis, né? Então, o júnior é um cientista de dados que ele tem um conhecimento dessas áreas, mas ele não é o expert em todas essas áreas. Tem o pleno ali, que é o cara que já domina pelo menos uma das 3 áreas ali. E tem o sênior, que é o cara que, pô, ele já sabe fazer manipulação de dados em stream de dados, ele já faz programação paralela em GPU, enfim, é o cara que já está mais evoluído na carreira de cientista de dados. O que eu quero trazer para você hoje aqui é um direcionamento que eu trago para aquela galera que está começando do zero, para aquela galera que está apaixonado por esse termo, por esse ramo, e que viu também uma necessidade de aprimorar os seus conhecimentos, ou que está aí galgando novos cargos na sua empresa, para que ele possa entender o que é a ciência de dados e se tornar ali o cientista de dados júnior, o cientista de dados pleno, que vai se desenvolver e depois escolher a sua área de atuação. Tudo bem? Beleza? Esse é o meu objetivo. E para isso, eu separei 5 grandes habilidades para você que está começando agora e que quer realmente ser um cientista de dados e que quer aprender essa parada, beleza? Então vamos lá. Antes de mais nada, quem é o cientista de dados? E eu trouxe aqui uma frase que resume para mim tudo o que tudo que pode ser um cientista de dados para mim, que é exatamente isso aqui. Cientista de dados, ele é o cara que sabe transformar dados em valor, em insight para si e para as empresas onde ele trabalha, onde ele presta consultorias. Isso é o cientista de dados. É o cara que ele faz a manipulação de dados e consegue extrair tesouros, galera. E é literalmente tesouro mesmo. Coisa que não está tão... não está na cara ali do executivo, não está na cara de um gerente. O cientista de dados, ele é o cara técnico, é o cara que detém ali habilidades, que consegue extrair informações que estão disfarçadas ali nos dados, nos números, nas letras, nos chats, beleza? Isso é o que é o cientista de dados. E para ser um cientista de dados, eu separei aqui, galera, 5 grandes habilidades para o cientista de dados. Nós vamos passar detalhadamente por cada uma das 5 aqui, mas já resumidamente explicando o que é. Existem habilidades curtas aqui, que eu estou chamando de soft skills, são habilidades um pouco mais qualitativas. Uma habilidade é de manipulação de dados. O cientista de dados vai precisar aprender a manipular dados, nós vamos detalhar isso agora há pouco, daqui a pouquinho. O cientista de dados, ele precisa construir máquinas preditivas, precisa entender um pouco de algoritmos, e ele precisa apresentar os seus resultados por meio de visualização, seja por meio de dashboard, seja por meio de gráficos. E também o cientista de dados, ele cria aplicações, cria sistemas
nos quais, por baixo desses sistemas, tem ali uma máquina preditiva. Então, esses são os 5 grandes skills que eu acredito que transformam o cara num cientista de dados. Eduardo, fiquei assustado agora, porque para mim era um negócio mais fácil. Você está me passando 5 coisas aqui que eu tô com medo, parece que são 5 universidades aqui. Não são 5 cursos de extensão aqui não, galera. Isso aqui são conhecimentos que, com direcionamento, você estuda somente aquilo que é necessário para que você aprenda o que é necessário e não fique aí perdido nesse mundaréu de informações que é a internet. Então, vem comigo que eu já vou explicar passo a passo e vou tirar esse medo que eu sei que é o seu medo, porque eu também tive esse medo desse lado aqui. Eu já achei muitas vezes que, cara, eu vou precisar saber de tudo, Eduardo. E, inclusive, isso é o tema da nossa live de amanhã. Fica comigo que eu vou mostrar que o cientista de dados, ele não precisa ser um engenheiro da NASA. Tá bom, galera? Vamos para frente, vamos lá. Galera, soft skills. Eu vou deixar para vocês aqui nesse script. Já adianto de antemão que esse script eu vou deixar ele zipado lá na nossa comunidade, no Telegram, tá bom? Se você ainda não está lá no Telegram, entra aqui pode entrar aqui no Instagram, beleza? No Instagram, aí tem na bio, tem o link, onde a gente tem lá todo o Telegram, e aí você tem todas as redes sociais, e aí você baixa esse script. Só que é o seguinte, eu vou deixar esse script zipado com senha, e a senha eu só vou falar no final do episódio, para que você fique comigo aqui até o final. Então, se você quer esse script que eu estou fazendo aqui, que é um script bem bacana, que ele vai ser um direcionador aí para os seus estudos, você fica comigo aqui até o final, que eu vou deixar ele zipado para você com a senha, e eu só vou falar no final, tá bom? Então, vamos lá. Eu estou deixando aqui um link de um mapa mental para você, e esse mapa mental eu trago aqui exatamente um pouco do que é esse soft skills. Então, vamos lá. Quando a gente fala de soft skills, são habilidades que eu acredito serem necessárias para que o cientista de dados faça ali, tenha organização e consiga aprender o que ele precisa aprender para se tornar um cientista de dados. O que você está querendo dizer com isso, Eduardo? O cientista de dados, ele é aquele cara que ele vai precisar ser analítico, ele é aquele cara que precisa ser organizado, porque como você viu, dessas 5 habilidades que eu coloquei aqui, a gente precisa muito de organização para aprender alguns conceitos. A gente precisa de muita organização para treinar, para fazer as coisas na prática. Se você está chegando agora no canal, você vai perceber que o que a gente faz no nosso dia a dia é projetos práticos. E para você ter ali uma organização de elaborar um projeto do início ao fim, você vai precisar de organização. Então, essa é uma qualidade que eu acredito ser uma qualidade bem qualitativo, bem subjetivo, mas ela é muito importante para você iniciar os seus trabalhos como cientista de dados. Isso serve para tudo na vida, né, galera? Não só para ser cientista de dados, mas para qualquer atividade que você esteja levando a sério, você vai precisar de organização, de pensamento estruturado, porque você vai lidar ali com a equipe, que é uma equipe que está ali para resolver alguns problemas, beleza? Então, imagina lá, você se juntou com a galera, a equipe de segurança da instituição financeira. E aí, você não entende muito bem de firewall, você não entende nada de bloqueio de rede, você não entende nada disso. Mas eles detêm algumas informações que você vai capturar ali, de certa forma, para construir ali uma máquina preditiva de prevenção de cybersecurity, por exemplo. Então, você vai detectar ali se um tipo de um programa malicioso que está sendo usado ali, ele é um vírus. Enfim, existem várias coisas que você vai precisar estar antenado em conceitos de negócio que estão além do teu conhecimento, acadêmico, inclusive. Vou te dar outro exemplo para ficar mais claro. Medicina, você vai fazer um estudo para detectar se o paciente está com Parkinson ou não. E aí, você está lá na universidade ou no hospital, num grande centro de saúde aí, e eles falam para você o seguinte: olha, Eduardo, cientista de dados, uma das formas que a gente tem aqui para detectar se o cara está com Parkinson ou não é a voz, é o áudio. Então, dependendo da forma ali como se mede a frequência do áudio da voz, você determina se o cara está com Parkinson ou não. E aí você vai precisar entender como que você faz o armazenamento dessas variáveis, como, por exemplo, a voz, para que você possa processar essas informações e fazer ali a sua máquina preditiva. Vou te dar um outro exemplo.
Sistema financeiro. Você está lá num banco e aí você quer fazer uma previsão de inadimplência dos clientes. Então, você vai precisar sentar com a equipe de negócio para que você entenda quais são as variáveis que determinam se o cara vai entrar em inadimplência ou não. Então, você percebe que você vai entrar em um ramo que muitas vezes ele é praticamente uma outra ciência e que se você não tiver ali uma forma, de uma organização estruturada de guardar essas informações, você vai acabar ficando muito perdido. E o cientista de dados está trabalhando exatamente com essa gama de informações. Então, você está ali como cientista de dados, mas você está trabalhando no hospital, junto com médicos. Você está ali trabalhando como cientista de dados, mas você está ali junto com uma equipe que é especializada ali em vendas em e-commerce. Então, você vai precisar sacar ali como é que a galera faz ali as vendas no e-commerce, no portal deles. Enfim, você precisa ter essa forma de se organizar para guardar as informações, beleza? Como que você faz tudo isso? Existem várias formas, e eu trago duas formas aqui para você, que são duas formas que são muito úteis. Galera, mapas mentais como esse aqui que a gente está usando agora, e já viu aquela metodologia Scrum, não sei se você já viu, mas é tipo um to-do, são atividades que você elenca ali, eu vou dar um exemplo aqui, bem na cara aqui, Trello. Eu não sei se vocês usam o Trello, já mostrei isso aqui para alguns colegas, mas o Trello, ele nos ajuda a criar exatamente um hall de informações, um hall de atividades, que a gente pode controlar as atividades que a gente está fazendo, as atividades que a gente precisa fazer, as atividades que a gente já fez, porque às vezes a gente tem tantas atividades, que a gente acaba esquecendo. Se a gente não registra essa parada, a gente acaba esquecendo. Eu até deixei esse exemplo aqui, ó. Imagina lá que você tem uma porrada de atividade para fazer como cientista de dados, tá bom? Então, ó, como é que é o Trello aqui? O Trello, ele traz aqui uma sequência aqui de atividades que você precisa fazer, atividades que você já está fazendo, atividades que já estão feitas. Então, imagina lá, você precisa fazer uma atividade aqui, um curso de SQL, você precisa fazer ali um case de um aluno seu, você precisa fazer um algoritmo diferente, estudar um algoritmo diferente, e aí você consegue se organizar aqui por meio dessa metodologia do Trello em todas as atividades que você precisa fazer. Aqui você vai listando, cria uma pancada de atividade, beleza? Depois, o que você faz com isso? À medida que você vai evoluindo nessas atividades, por exemplo, eu agora estou fazendo aqui um case de KNN, beleza? Então, agora, nesse exato momento, eu estou fazendo um case de KNN. E também estou fazendo um outro trabalho aqui de Confusion Matrix. Fechou? Então, beleza. Eu tenho total domínio do que está acontecendo agora nas atividades que eu preciso fazer como cientista de dados, nesse exato momento, olhando para uma tela. Né? O que está acontecendo? Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu sei o que eu estou fazendo, e o que é melhor, olha, acabei de concluir essa atividade, arrasto para cá. Opa, acabei de concluir essa atividade, arrasto para cá. Por meio de uma tela, você tem total controle do que você está fazendo, do que você precisa fazer e do que você já fez, para você não se perder. Às vezes a gente tem tanta coisa para fazer que a gente acaba se perdendo, né? Então, é para isso que eu acredito que ferramentas como mapas mentais, ferramentas como o Trello, o To-Do da vida, que nos ajuda muito com as nossas atividades, são essenciais para o cientista de dados. E, galera, habilidades de narrativa também. O que acontece? A gente precisa ter uma capacidade de expressar em dados um formato que seja compreensível tanto para você quanto para outras partes que demandaram uma atividade para você, cientista de dados. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes você vai ter acesso a tantas informações, que se você não tiver elas bem sumarizadas, bem detalhadas, com um storytelling, que eu gosto de falar, né? Você contar a história dos dados, a outra parte, muitas vezes, não vai entender o que você está querendo dizer. Então, essa é uma habilidade que você precisa ter, que é a habilidade de saber contar as histórias dos dados. E existe técnica para isso também, beleza? Uma outra habilidade que eu conheço como soft skills é exatamente a habilidade de ser curioso, galera. Como a gente acabou de falar aqui, a gente muitas vezes vai precisar entender problema que seja da saúde, problema que seja da educação, problema que seja da área de segurança, enfim, o cientista de dados está nessas mais diversas áreas e muitas vezes a gente vai precisar ser curioso, ser investigativo para extrair o máximo de informação de uma área técnica que a gente não detém todo o domínio, para que a gente possa construir boas aplicações que sejam, inclusive, usáveis. Porque muitas vezes a gente, quando a gente tem qualidade nas informações de entrada, maior será a eficácia do nosso projeto.
beleza? Conhecer os detalhes de cada uma dessas áreas e ser questionador, galera. Você vai precisar ser questionador, vai precisar conversar numa boa com o médico, seja lá do seu jeito mesmo, mas sendo muito curioso. Doutor, me explica isso. Senhor da equipe de segurança, me explica essa parada aqui. Mas, galera, o que você não pode deixar passar é resposta para as suas dúvidas, porque senão você não consegue entregar aquilo que estão pedindo para você. Beleza? Essas são as qualidades que eu considero como soft skills, habilidades que são ali mais qualitativas e que podem trazer grande valor na jornada do cientista de dados. Vamos adentrar agora em uma outra qualidade, galera, uma outra qualidade que ela é essencial para o cara que quer ser cientista de dados, que é exatamente saber manipular esses dados, galera. Cerca de 80% do trabalho do cientista de dados vai ser, galera, fazendo conexão com os dados, fazendo limpeza de dados, fazendo transformação, fazendo sumarizações, fazendo estatísticas. Esse é o grande trabalho, é o chão de fábrica ali do cientista de dados. Por que isso, Eduardo? Porque é o seguinte, galera. A gente tem muitos tipos de dados espalhados aí, inclusive pela internet. A gente tem dados de áudio, dados de vídeo, dados de imagem, a gente tem dados que estão em formatos mais diversos, formatos TXT, formato CSV, formato JSON. Galera, a gente tem dados que estão armazenados em bancos de dados, a gente tem dados que estão armazenados em bancos de dados que são conhecidos como relacionais, bancos de dados de Big Data não relacionais, enfim, existem dados espalhados. E o cientista de dados, ele vai precisar ter qualidade de manipulação de dados. Eduardo, fiquei com medo agora que você falou muita forma de dado aí, eu tô com medo, eu não sei de nada disso aí não. Fica tranquilo que existe um processo, galera. Você não vai precisar saber de tudo isso, não. Vou te dar um exemplo bem claro. Quando a gente fala de conexão, o que eu tô querendo dizer com conexão? Olha só, vou dar um exemplo que eu via muito claro, assim, lá no Banco do Brasil. O Banco do Brasil tinha lá um banco de dados, pensa aí, fontes de dados diversas para fazer um trabalho qualquer de ciência de dados. Então, você tinha um dado que estava lá num banco de dados SAS, um outro dado que estava num banco de dados Oracle, um outro dado que estava num banco de dados PostgreSQL, MySQL, estava no Access, no Excel, enfim. Você precisava buscar dados dessas mais diversas fontes. Só que você tinha uma ferramenta na sua mão para fazer isso. Era o SAS. E aí, por meio do SAS, em um script, você conseguia mapear todas essas fontes de dados que eram necessárias para fazer o seu trabalho. Então, daqui, duas coisas você precisava se preocupar. A primeira era o acesso, né? Você precisava ter prerrogativa de acesso, é claro, nesses bancos de dados, se você precisava fazer um trabalho que precisaria ter conexão com esses dados aí, nesses mais diversos bancos de dados. Então, você precisaria ter acesso e o segundo você precisaria de uma conexão. O que é essa conexão? Um script, uma linha de código que permitisse que você ali no SAS se conectasse ali com Oracle, com DB2, com SAS. Percebe que o script, ele estava ali meio que pré-configurado para você só fazer conexão? E não é muito segredo, é exatamente isso que acontece. O que você vai precisar entender é que existe um processo no qual você se conecta com os mais diversos bancos de dados. E que você não vai precisar ficar decorando essas paradas. Quando você precisar se conectar com o SAS, você vai procurar a forma de se conectar com o SAS, vai buscar ali acesso junto a esse administrador desse banco de dados SAS. E, galera, o resto é script que você não precisa decorar. Você precisa setar ali uma forma, buscar uma forma de se conectar, que geralmente já entregam para você essa forma de conexão. E, galera, depois o trabalho é dentro da sua própria ferramenta. Por exemplo, aqui a gente está usando o Python, o Google Colab, né? O Google Colab é a máquina virtual do Google que permite a gente fazer esses trabalhos aqui. Se você ainda não conhece, convido você a participar do portal cienciadosdados.com. Lá tem um curso gratuito de Python Analytics Fundamentos. E aí você vai aprender exatamente o que é o Google Colab, o que é o Jupyter Notebook, que são ferramentas que nos ajudam a desenvolver esses códigos que eu estou rodando aqui, inclusive, em Python, beleza? Isso tudo aqui é Python, tá bom? E aí, galera, olha só, o que eu quero trazer para você é exatamente isso. A conexão, você não precisa ter medo. A limpeza, existem várias funções, várias funcionalidades,
e somente aquelas que são necessárias que vai te ajudar a fazer a limpeza. E o que é limpeza mesmo, Eduardo? Muitas vezes você tem ausência de informação, ou tem informação duplicada, e você precisa fazer esse tratamento. Isso é considerado uma limpeza de dados. E isso você já faz dentro do próprio Python. Transformação de dados, também, você muitas vezes vai precisar criar novos campos, juntar campos, separar campo, inverter o formato dos dados, e fazer sumarizações, fazer agrupamento ali, né? O que o dado está querendo dizer, né? Então, por exemplo, você tem um banco de dados ali de vendas. Então, se você precisa gerar informações, então, por exemplo, quantas vendas a gente teve no ano de 2021 até agora? A tendência de alta, de queda. Então, isso geralmente é um acompanhamento que a gente faz por meio de sumarizações. E estatísticas, né, galera? Nossas vendas estão acima da média dos últimos 3 meses, a inadimplência ela está mais alta do que no último semestre. Então, a gente consegue visualizar aqui, por meio de estatísticas, a gente consegue ali extrair e manipular e tirar vários insights dos dados. Isso é o que a gente faz na manipulação de dados. E, galera, isso aqui é 80% do trabalho do cientista de dados. Beleza? Galera, a terceira grande habilidade é a criação de máquinas preditivas. Eduardo, eu não sou estatístico. Eduardo, eu não sou cientista da computação. Eduardo, eu mal sei o Excel. Estou com medo, vou criar a máquina preditiva. Galera, como eu falei já, não fique com medo, porque essa parada tem um processo e um segredo que eu vou te contar agora. As máquinas preditivas, elas são construídas por meio de algoritmos que já foram desenvolvidos. O que você vai precisar é estudar como que esses algoritmos recebem os dados, que tipo de problemas que eles resolvem, problemas de classificação, de regressão, e como setar essa parada aqui dentro do Python. Como que você chama as variáveis, como que você avalia uma máquina preditiva. Então, não precisa fazer, se você já é estatístico, massa, lógico, né? Se você já é cientista da computação, melhor ainda. Mas, se você for um estudante de artes cênicas, eu consigo também, Eduardo? Galera, eu tenho aluna, inclusive, que é ali formada em artes cênicas e que está detonando. Inclusive, acabou de ser promovida ali numa instituição financeira, inclusive, para trabalhar ali, galera, com ciência de dados, galera. Basta querer, galera, basta querer. Ela entrou apaixonada nessa parada aqui, aprendeu e já está até conseguindo emprego nessa área, beleza? Talvez eu traga até ela para bater um papo aqui com vocês, beleza? Mas é isso, galera. Então, basta você querer entender quais são as habilidades aqui que são necessárias para se construir essas máquinas preditivas, para manipular os algoritmos. E, galera, não tem esse pré-requisito de você precisar ser estatístico, você precisar ser cientista da computação, ser matemático. Inclusive, eu sou economista, galera, eu sou da área de economia, estudei finanças a vida toda, só que eu trabalhei com isso e sempre gostei dessa parada. Por isso que hoje eu ensino, porque eu sei que é possível, mesmo não tendo formação acadêmica na área de exatas, ali nas áreas que seriam ali as áreas mais voltadas para a ciência de dados, eu consegui aprender essa parada, e se eu conseguir, você também consegue, beleza? Então, vamos lá. E o que é, afinal de contas, Eduardo, como é que é essa criação de máquinas preditivas? Vamos lá, olha só. A criação de máquinas preditivas, ela, como eu já adiantei aqui para vocês, ela geralmente ocorre por meio da utilização de algoritmos, galera. São algoritmos. E o que são esses algoritmos, Eduardo? Galera, algoritmos são funções de aproximação. Pensa aí, resumidamente, simploriamente falando, pelo amor de Deus, se você for um dos criadores desse algoritmo, está assistindo aqui a minha live, eu estou tentando ser o mais simplório possível, então me perdoe. Mas o que eu estou querendo dizer é exatamente isso, galera. O algoritmo, ele vai utilizar uma função de aproximação para fazer predições. E essa função de aproximação, elas são funções que generalizam os resultados. E elas podem ter diversos tipos de formatos. Como, por exemplo, regressões. Então, eu posso ter um algoritmo ali, no formato de regressão. Eu posso ter um algoritmo probabilístico, ou seja, no qual a função que aproxima o resultado que a gente quer é uma probabilidade. Ou pode trabalhar com kernel, como o algoritmo SVM. Ou algoritmos baseados em árvore de decisão, no qual a função de aproximação ali, de cálculo, está mais baseada ali no cálculo de entropia, de Gini,
enfim. Então, esses são os algoritmos, aqueles códigos prontos que nos ajudam a fazer generalização de funções para fazer estimações. E isso, galera, tem um pipeline que você aprende exatamente o que você precisa fazer, quais são os problemas de negócio que você pode usar cada um dos algoritmos, e não é um bicho de 7 cabeças. Isso é uma vertente isso é uma vertente para se construir máquinas preditivas, conhecida como machine learning, galera. Então, quando a gente está falando de machine learning, nada mais é do que a chamada de algoritmos para que a gente possa generalizar funções por meio de alguns métodos de aproximação, sejam regressões, aproximações probabilísticas, kernels e baseadas em árvores. E existe uma outra forma de se construir máquina preditiva mais avançada, que é por meio de framework, galera. O framework ele é um pouco mais complexo do que algoritmo e ele traz mais parâmetros, mais funcionalidades. E eu acredito que isso aqui é uma etapa mais avançada. Eu não ensino para os alunos iniciantes essa parada, porque eu acredito que isso está um nível acima do início ali na carreira do cientista de dados. E eu trouxe aqui alguns exemplos, como, por exemplo, o TensorFlow, o Keras, o PyTorch, são exemplos de frameworks de Deep Learning, galera. Uma outra vertente para se construir máquinas preditivas, beleza? Que mais que o cientista de dados faz? Qual é uma outra habilidade que o cientista de dados precisa ter? A quarta habilidade é exatamente a de fazer a apresentação dos dados. Deixa eu só dar uma olhada para ver se a galera tá beleza, se tem dúvida, não tá beleza, tá de boa, beleza, com relação à vaga, sempre vejo muitas para pleno ou sênior, o que indicaria para começar profissionalmente. John, vou entrar nesse detalhe daqui a pouquinho. Assim que eu terminar, eu vou te explicar exatamente o que eu indico para você, beleza? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Fica aí, galera, vou entregar esse script para vocês até o final, então fica comigo que eu vou falar assim, tá bom? Vamos falar agora a quarta habilidade que eu acredito ser necessária para que você seja um cientista de dados. É a apresentação de dados, né, galera? É como você mostra os dados, é como você conta a história dos dados. E existem formas de fazer isso. Eu já antecipei para vocês lá no início. O cientista de dados, para fazer o storytelling, para contar a história dos dados, para contar o que os dados nos dizem, ele vai precisar de gráficos, ele vai precisar de dashboards. Por quê? Porque por meio dessas, digamos assim, ferramentas, ele consegue mostrar ali para um tomador de decisão, para um gerente, para onde os números estão levando a empresa, o que os dados estão dizendo nesse exato momento. Então, isso é muito importante que o cientista de dados tenha aí como uma habilidade. E aí eu ensino para os meus alunos, os cientistas de dados na prática, várias formas de se construir gráficos pagos e gratuitos, dashboards pagos e gratuitos. E o que é mais interessante é que você não precisa saber de todos. Existem várias ferramentas. Quando a gente fala de dashboards, então, você pode fazer dashboard para o Excel, mas, enfim, como a gente está falando de ciência de dados, muitas vezes o Excel não vai dar conta da quantidade de dados. Então, você poderia utilizar ali, sei lá, um Tableau, um ClickSense, o que é mais comum hoje em dia, Power BI. Dentro de instituições, principalmente instituição financeira, Spotify, e por aí vai. São várias ferramentas de visualização de dados, de criação de dashboards. Eu ensino uma e falo, cara, domina essa parada aqui e já tá massa. E aprenda a desenvolver aqui com frameworks gratuitos. A gente tem frameworks completos e gratuitos dentro do próprio Python para a gente fazer ali dashboard e gráficos, galera. Plotly é um exemplo, é uma biblioteca. O Matplotlib, Seaborn, Bokeh, são vários pacotes que nos ajudam a fazer gráficos e dashboard. Então, eu ensino a galera a manipular alguns dashboards pagos, para preparar ele ali para uma entrada numa instituição que tem uma ferramenta paga, mas eu ensino também a galera para fazer ali a criação de dashboards e gráficos de forma gratuita mesmo, dentro do Python, porque isso é um dos grandes benefícios da ciência de dados, galera. Hoje em dia, a gente tem uma comunidade muito grande, com vários pacotes, com várias funcionalidades. Há 10 anos atrás, quando eu comecei, tinha 1, 2 ferramentas caríssimas que poucas instituições tinham
porque a licença era muito cara. Então, a gente falava de IBM, ferramentas SaaS. Então, assim, a gente tinha muita limitação. E não tinha muito para onde ir, a não ser estar dentro de uma instituição para aprender essa parada. Hoje em dia, não. Você quer começar agora do zero? Cara, começa ali, ó, vai no meu portal ciênciadosdados.com, faz o curso de Python Analytics Fundamentos, faz o curso de SAS que tem lá dentro também, de R, e aí pronto, você já sai ali com a bagagem, porque tudo que eu estou te ensinando lá, você consegue fazer aqui, de graça. Até o SAS, você consegue baixar uma versão acadêmica lá, que é inclusive a versão que eu ensino para a galera no treinamento. Mas, galera, hoje em dia a gente tem essa facilidade. Então, por isso, isso é uma habilidade muito requerida para o cientista de dados. O cientista de dados que domina aqui a apresentação dos dados, ele veio aí para exatamente agregar muito valor às instituições, e é por isso que a galera está correndo atrás de cientistas de dados. Todas as empresas, eu falo das empresas que investem muito mesmo, como o Itaú, Globo, Banco do Brasil, Petrobras, são instituições que estão ali investindo muito em cientistas de dados. Inclusive, alguns meses atrás, eu vi que lá dentro do Banco do Brasil criaram uma área completa ali só de dados, criaram cargos que eram nomeados para coordenadores de ciência de dados. Enfim, galera, essa parada está crescendo muito e quem domina essa parada aqui está dominando o mercado. Mas vocês estão entrando aqui no mar azul de oportunidades, vocês estão bebendo água limpa porque essa parada está começando agora. Hoje em dia a gente tem um volume de dados que já é muito grande, mas, galera, a gente está falando aqui de Big Data, a gente está falando aqui de informações na web, informações de vídeo, mas, galera, a gente está entrando numa parada chamada IoT, Internet das coisas. Sim, galera, aí a gente vai ter tanto dado para analisar, que até a sua jacuzzi vai gerar dados, sua geladeira, sua televisão já gera muito dado. Mas, enfim, quando você juntar tudo isso aí, o automatizador ali da cortina, tudo isso vai gerar dado. E só quem sabe manipular dados, só o cientista de dados, é que vai conseguir extrair esses insights para quem precisa manipular essa quantidade de dados, beleza? E você sai na frente por estar aqui agora comigo, preocupado em aprender essa parada, beleza? Essa é a quarta habilidade. E agora a quinta habilidade, galera, é a criação de sistemas, criação de aplicações com ciência de dados, galera, utilizando tudo isso que a gente veio para trás, visualizações, machine learning, manipulação de dados. Isso, eu acredito, que é exatamente ali a cerejinha do bolo do trabalho do cientista de dados. O que ele faz depois que ele constrói uma máquina preditiva? Então, eu vou até dar um exemplo massa aqui para você entender exatamente o que eu estou querendo dizer com criar sistemas e criar aplicações. Vou entrar aqui na última maratona que a gente fez. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se eu trago um exemplo de um sistema de um aluno meu aqui. Vamos lá, vamos pegar esse exemplo do Ender aqui, ó. Isso aqui, galera, é um sistema. Isso aqui foi um sistema que a gente utilizou ali na Maratona Cientista de Dados na Prática, que era um sisteminha que precisava prever qual era o risco do cliente. Está aqui, ó. Aqui por trás tinha uma máquina preditiva, no qual ele, ao informar aqui os dados que alimentava essa máquina preditiva e apertar esse botão de realizar a predição, ele calculava qual era o risco do cliente. E, dado que ele calculava esse risco do cliente, ele decidia se ele queria emprestar ou não, né? Então, imagina que a política de crédito da empresa seja, eu vou conceder empréstimos se o cara tiver risco alto, se o cara tiver risco só baixo. Se ele tiver risco alto e médio, eu não vou emprestar. E aí, ao realizar a predição, deixa eu ver se eu pego algum script de algum aluno que colocou aqui com a saída, se tinha risco alto, médio, aqui, ó. Vou pegar esse exemplo aqui, ó. O risco previsto é alto, tá aqui, ó. Esse exemplo bem bonitinho aqui, ó. O risco previsto do cliente é baixo. Então, se o risco é baixo, ele empresta. Então, isso aqui é um exemplo clássico de uma aplicação de ciência de dados, né? O cara criou um sistema, né? Na verdade, de um sistema. Criado um sisteminha com uma máquina preditiva ali no fundo que fazia a previsão de risco de crédito. Então, isso é exatamente um produto de tudo aquilo que o cientista de dados está fazendo, manipulando o dado, criando máquina preditiva, fazendo conexão e buscando os dados. E tem mais, Eduardo, não tem? Tem. Um outro exemplo, uma aplicação, aí já é uma aplicação, não é um sistema. Quando você pega o seu celular e coloca ele na sua frente ali e ele desbloqueia, ali, galera, tem exatamente uma aplicação ali de Deep Learning, que ela está reconhecendo a sua fronte ali, a sua face e está desbloqueando.
Você pega digital aqui, aperta na tela do seu celular e você loga na sua conta ali no seu banco. Então, isso tudo são aplicações comerciais, inclusive, de ciência de dados, galera, de deep learning. Então, existem uma gama de informações que o cientista de dados consegue se utilizar para criar sistemas e criar aplicações. E esses são os 5, galera, as 5 habilidades que eu acredito que são necessárias para o cientista de dados se considerar um cientista de dados, vai. É assim. Como eu falei para você, não existe ali um órgão regulador dos cientistas de dados. Não existe. Então, eu não posso dizer, não é que nem a medicina, que tem um conselho que fala, o cientista de dados é isso, isso e isso. O que eu trago para vocês é a minha humilde experiência, e eu acredito, fazendo aqui um resumão aqui para vocês, que o cientista de dados, ele precisa deter exatamente essas 5 habilidades. Habilidades que eu chamei de soft skills, uma habilidade mais qualitativa. Lembra que o cara precisa ser organizado, o cara precisa ser curioso, o cara vai precisar saber manipular os dados, vai precisar construir máquinas preditivas, vai precisar apresentar os dados e vai criar aplicações, galera. Isso eu acredito ser as habilidades que fazem um cientista de dados, galera. E é isso aí, galera. Terminamos aqui essa live de hoje com o que faz um cientista de dados. Espero que eu tenha sido claro para você, mas se você está aqui ao vivo, eu gostaria de ouvir suas perguntas. Queria saber aqui, vou tentar responder algumas perguntas aqui, mas já deixa aqui nesse exato momento para que vocês me façam as perguntas que vocês quiserem com relação a esse tema que a gente acabou de fazer aqui, beleza? Vou ficar feliz pra caramba se você me perguntar qualquer coisa, tá bom? Deixa eu ir respondendo aqui algumas coisas, vamos lá. John, deixa eu te responder agora, né? Com relação a vagas, sempre vejo muitas vagas para pleno, sênior, o que indicaria para começar profissionalmente? Hey, John, a verdade, cara, é que a galera, quando abre aqui, eu vou abrir aqui um Glassdoor, vai. Vou abrir um Glassdoor aqui e vou colocar aqui cientista de dados. O que vai acontecer é que os caras vão tentar trazer para a empresa deles um cientista de dados da NASA. Essa é a realidade. Eles vão pedir que você saiba desde o Hadoop até que você conheça todos os frameworks de implementação na web. Por quê? Porque, na real, se eles conseguem achar um cara assim, eles estão muito feitos, né? Eles pegaram o que eu chamo de full stack, né? O que é o full stack? É o cara que ele tem todos os conhecimentos ali necessários para fazer desde a extração de Big Data até a implementação de dados em stream. E, galera, a verdade é que esses caras são unicórnios. Tem como chegar lá? Tem, é lógico que tem. Inclusive, eu tenho um aluno que eu vou trazer ele aqui na semana que vem, live com o aluno, vocês vão ver que o cara é muito bom, detém vários conhecimentos ali e cria várias aplicações ali, inclusive já com Deep Learning, o Leandro tá muito bom, vou trazer ele para conversar com vocês vão ver. Mas o fato é que é muito difícil encontrar pessoas assim, né? Mas é aquela coisa, né? Eu falo exatamente qual é a minha necessidade. Se eu achar bem, se eu não achar, tá tudo bem. Sabe por quê? Na hora que a gente está fazendo o processo seletivo, a habilidade curricular é só uma das vertentes, John. Eu vou olhar, primeiro, critério de empatia, né? Vamos lá, a gente vai trabalhar em equipe, eu preciso saber se o cara é gente boa, vai. Eu preciso saber se eu vou poder confiar no cara, eu preciso entender ali se o cara não é maluco, entendeu? Então tem várias coisas que a gente olha até chegar no nível de olhar a qualificação. Chegando na qualificação, muitas vezes o que a gente quer, quando a gente faz, eu já fiz muitos processos seletivos para trazer a galera ali para a minha equipe, e uma das coisas que a gente mais olhava não era nem se o cara sabia tudo de um tópico, sabia se o cara era proativo, era se o cara tinha vontade de ajudar, era se o cara tinha vontade de aprender. Até mesmo porque, John, uma das coisas mais fera é que as empresas, elas se especializam em alguns ramos. Então, por exemplo, muitas vezes a empresa, ela tá pedindo que o cara saiba disso tudo, mas se você não souber nada de Hadoop, tá tudo bem para a empresa, sabe por quê? Porque ela vai treinar você sem vício nenhum, e ela vai explicar tudo o que você precisa saber de Hadoop para que você consiga trabalhar lá dentro da empresa. E isso é, inclusive, um dos benefícios para essa empresa pegar um cara que é cru, porque ela tá pegando um cara que
tá totalmente disponível a aprender as coisas novas e vai explicar exatamente do jeito que ele quer. Altas vezes eu já participei de grupos de trabalho, no qual, cara, eu só queria que o cara fizesse um fluxo ali e buscasse as informações, poderia ser a coisa mais simples do mundo, mas que fosse um trabalho visual para que eu conseguisse passar esse trabalho para outra pessoa, só que o cara tinha a mente fechada, assim, tipo, queria fazer a parada muito em código, porque para ele o que era importante era fazer as paradas em código. E aí, só que não ia servir para mim, porque depois como é que eu ia passar esse projeto para outra pessoa que tinha um nível mais básico? Você entende, John? Então, assim, muitas vezes a gente quer o cara cru mesmo, mas com vontade de aprender. Então, muitas vezes eu falo isso para meus alunos, eu quero que vocês façam a quantidade maior de processos seletivos possíveis que vocês quiserem. Por quê? Porque quanto mais processo seletivo você fizer, mais você vai, primeiro, né, se acostumar ali com a adrenalina ali de concorrer a uma vaga, e mais você vai aprender sobre o que eles estão pedindo de verdade, o que os caras estão pedindo de verdade no processo seletivo. E você vai ver e vai ficar espantado quando você encontrar vagas nas quais os caras estavam pedindo muitas coisas e quem estava sendo selecionado era o cara que estava ali, meio que não sabia tudo, mas que estava ali com sangue no olho para aprender essas paradas. Beleza, John? Então não se preocupe muito, cara, com o fato de estarem pedindo ter muita vaga para pleno, ter muita vaga para sênior. Cara, vá lá e disputa, por mais que você seja júnior, beleza? Vá lá e seja verdadeiro, seja íntegro, fala que você está apaixonado por essa parada, que você quer muito aprender, que você está fazendo isso aqui que você está fazendo agora, está estudando, está aprendendo, tá querendo se desenvolver, e eu acho que isso vai ser um ponto muito mais importante do que aquele cara que tem o currículo e tem ali todos os skills necessários para disputar ali uma vaga de sênior de pleno. Muitas vezes o cara vai pegar um que é júnior, que nem você seria nesse caso, e vai ficar com você, por quê? Porque você tem outras qualidades mais importantes. Beleza, John? Me responde aí se eu te respondi, beleza? Me dá um ok aí. Ei, Maísa, beleza? Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Paula, tem como extrair... Ô, Paula, beleza? Paula Masson, tem como extrair dados de uso de software? Deixa eu ver se eu consigo te responder, tá, Paula? Depende do software, né? Então, vou tentar, assim, te responder, tentar entender o que você queria de verdade. Eu precisaria um pouco mais de detalhe para te responder. Mas, ó, imagina aí que você tem um software de ERP, beleza? Um software que armazena dados de pessoal da empresa. Todo software, ele armazena os mais diversos tipos de dados. Seja os dados das informações em si, sejam os dados que estão nos bancos de dados que se relacionam para gerar informação para você, sejam dados de log, inclusive, transação de sistema, o quem que abriu o que hora. Então, assim, dependendo do software, você consegue acessar, inclusive, esses dados de log, e você pode criar as mais diversas aplicações, inclusive com ciência de dados, com machine learning, para fazer os mais diversos tipos de trabalhos. Então, respondendo assim, bem genérico mesmo, assim, eu precisaria de mais dados, mas sim, tem como extrair dados de software, sim, tá bom? Eu vou dar um exemplo, o SAP, por exemplo, é um software desses aí de ERP, se eu não me engano. Tem como trazer uma pancada de dados e fazer, inclusive eu estava dando uma consultoria para uma pessoa em SaaS, trabalhando numa seguradora, está lá em São Paulo, e eu conversava com ela, ela fazia exatamente um trabalho desse, que ela extraía as informações do SAP, e aí ela jogava dentro do SaaS para fazer um trabalho de conciliação contábil. Esse era o trabalho que ela estava fazendo. Beleza? Então tem, beleza, Paulinha? Deixa eu ver aqui, Erison Rosa de Oliveira. Fala, Erison, beleza, cara? Quanto tempo é necessário para ter uma boa bagagem para trabalhar como cientista de dados? Hey, Erison, 6 meses, bora? 6 meses é o tempo que eu falo para minha galera, quando eu estou treinando a galera. Eu tenho um programa chamado Cientista de Dados na Prática. E esse programa, eu falo para a galera, eu entrego para a galera o GPS e um sistema de navegação ativa para que eu possa conduzir ele para que ele atinja todos os objetivos e todas as habilidades que são necessárias para, em 6 meses, ele dominar essa parada. Então, todas essas habilidades que eu te falei aqui, dessas 5 habilidades, eu, em 6 meses, treino a galera para que ele consiga entregar isso aqui que a gente está vendo como habilidades que são habilidades necessárias para o cara ser cientista de dados. Então,
50% aí, Erison, e 50% aqui. Eu dou 150% dos meus 50%. Se você der o seu 100% aí, cara, com certeza em 6 meses você vai longe. E é claro que depende também, né? Depende de quantas horas de estudo você tem, depende de qual nível que você quer de cientista de dados. Você quer trabalhar como cientista de dados? É o suficiente. Você vai estar, na verdade, aqui você vai estar sempre aprendendo. Hoje eu sou um cientista de dados e que eu me considero um aprendiz, vai. Por quê? Porque tem tanta coisa nova, galera, tanta coisa nova que se eu falo que eu sou um papa da ciência de dados, eu vou depois passar vergonha. Por quê? Porque hoje inventaram a parada que eu nunca vou falar. Então, assim, eu visto a sandália da humildade aqui e falo, cara, não, eu tô aprendendo todo dia. E não tem problema com isso não, cara. Muito pelo contrário. Isso para mim é um estímulo de saber que essa parada todo dia tem coisa nova. É ou não é empolgante você saber que todo dia está sendo criada coisa nova. Quem está trabalhando aqui nessa área de tecnologia e está estudando essas paradas, realmente já está acostumado com esse tipo de coisa, né? A gente está sempre desvendando novos mares. Beleza, Erison? Oi, Francisca, beleza? Tudo bem? Quais são as grandes empresas que pagam bem para esse profissional? Eita, Francisca, olha só, eu abri aqui, ó, o Glassdoor, beleza? Vou até deixar o link aqui para você. Deixa eu colocar aí na live aqui, ó. Vou colocar aqui. Beleza. Depois dá um clique nesse link aí, que aí você vai ver exatamente os salários aqui, ó. Dá uma olhada aqui nos salários. Então, olha só, a Amazon pagando aqui uma bagatela de 19, 20 mil, Unicis 16, 17 mil. E é claro, não vou enganar você dizendo que você vai ganhar isso aqui no primeiro salário de cientista de dados, porque como eu te falei, são níveis, né, galera? Então, assim, existem níveis de cientista de dados, eles vão olhar a sua experiência, vão ver quanto tempo você está ali realmente trabalhando e mexendo com isso, o que, que você sabe fazer com a ciência de dados. Então, há uma jornada. Então, se apaixone pela jornada, que você vai ver salários iniciais aqui, ó, 5, 6 mil, e tá beleza. E salários aqui beirando 20 mil, já vi salário até de 35 mil no Bank, por exemplo, fazendo no Banco Itaú, pagando muito bem para o cientista de dados. Então, assim, Francisca, eu considero um dos salários mais apetitosos do mercado, principalmente no mercado de tecnologia da informação. Beleza? Beleza, Francisca. Boa, Paulinha. Então, galera, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma resposta aqui. Se não tem mais não tem mais nenhuma pergunta, a gente finaliza por aqui, né, galera? Eu espero que você tenha gostado dessa live. E amanhã a gente tem um encontro marcado, mas antes, deixa eu falar logo qual é a senha dessa parada, que eu vou deixar esse script bonitinho aqui para você, com esse mapa mental, para você que ficou aqui até o final, né? Eu não ia deixar você na mão. Eu vou colocar aqui a senha. E a senha, galera, vai ser Python. Tudo minúsculo, beleza? A senha vai ser Python. Então, terminando aqui, eu vou fazer o download desse script, vou jogar lá na nossa comunidade, no Telegram, e vou colocar a senha Python para você que ficou até o final dessa live, beleza? Muito obrigado pela sua presença. Amanhã a gente tem um encontro marcado. Se a chuva não atrapalhar, né, galera? Hoje a chuva me pregou uma e me fez atrasar a live, me deixou sem energia. E aí, se a chuva deixar, amanhã às 16h07 a gente vai fazer a nossa live. Beleza, galera? Então, eu vou ficando por aqui. Eu deixo os links úteis aqui, tá bom? Deixo os links úteis aqui embaixo. Eu não sei se você já fez a sua inscrição para a Maratona Cientista de Dados na Prática 3.0. Deixo o link aqui embaixo para você fazer a sua inscrição, que é o evento que acontece exatamente depois que a gente termina essas lives de aquecimento, no qual eu vou preparar você, te mostrar que você é capaz de se tornar um cientista de dados exatamente nesse prazo que eu te falei aqui, do zero, beleza? E os outros demais links aqui das redes sociais, aqui do nosso portal cienciadosdados.com, para que você possa se divertir nesse mundo apaixonante que é a ciência de dados. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, tchau, tchau.